Vamos lá, vamos esperar o pessoal entrar, todo mundo aí entrando, todo mundo entrando, todo mundo chegando na live, todo mundo chegando, Ronaldo entrando, bom dia Ronaldo, bom dia corretor de vendas que tá aí, bom dia Wilson Souza, bom dia. Vamos entrando, todo mundo, o pessoal vai pegando sua xícara de café, vamos lá, tomando seu cafezinho, vai se aconchegando, vamos entrando pessoal, vamos começar mais uma live na manhã de hoje, né, desta terça-feira iluminada, e vamos falar de vendas. No momento hoje onde nós estamos nos reinventando no mercado, no comércio de vendas. Então vamos entrando, todo mundo, os amigos, os conhecidos, os corretores que vão estar conosco hoje nessa manhã. Vamos hoje ter uma convidada, né? Rafaela Malafaia vai estar conosco, Nilda entrando. Bom dia, Nilda. E nós vamos falar sobre vendas hoje, especialmente com a Rafaela Malafaia, que é da operadora Oralplan, né? É uma inovação, uma operadora que chega aí no mercado com muita força de mercado também, tá? Deixa eu só ajustar minha câmera aqui, tá, pessoal? Isso. E nós vamos aguardar ela aí solicitar, já vi que ela entrou, Rafaela já está solicitando, vamos chamar a Rafaela para a gente começar a bater o papo, já que nós temos uma hora de vamos esperar a Rafaela aparecer, já estamos aguardando ela, e vamos fazer esse bate-papo. Olha a Rafa entrando aí, olá! Bom dia, Eli, tudo bem? Bom dia, minha querida, tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer, antes de qualquer coisa, o convite, tá? Que você fez para a gente falar sobre esse bate-papo gostoso em relação às vendas. E é isso, eu estou aqui para ajudar, para tirar as dúvidas, para motivar o vendedor, que é o mais importante nesse momento. Isso mesmo. É um momento muito importante, diferente de tudo que a gente já viveu no mercado de trabalho onde a gente atua, né, Rafa? Nós falávamos sobre isso ontem. Tanto falei com a Janaína ontem na outra live, como estou falando com você, como falei com você posterior a isso, que é um momento diferente, é um momento que a gente precisa realmente se reinventar e nós precisamos aí arrumar artifícios, na verdade, para ficarmos produtivos, para continuarmos mantendo nossas metas, nossos ideais e a nossa área comercial, que é tão atuante no nosso país, é uma parcela tão importante, né? Então, nós precisamos aí continuar mantendo a produtividade alta e, para isso, nós tivemos aí essa ideia, né, esse mindset, na verdade, de fazer essas lives com vocês, gerentes comerciais também, que também estão enfrentando a pandemia da mesma forma que nós, né? Que somos gerentes de corretora, e vocês também estão criando artifícios, na verdade, para que a venda aconteça, para que a venda direta aconteça. Então, Rafa, nesse primeiro momento, eu quero que você explique para quem está assistindo nesse momento. Bom dia, Valquíria, entrou aí, Valquíria Souto, a nossa gerente lá da Matriz. Eu quero que você explique nesse primeiro momento quais são as medidas que a Oralplan está fazendo para conduzir, Tânia, bom dia, para conduzir a comercialização. Quais são as medidas que estão sendo tomadas hoje, nesse momento, para que o corretor continue a sua produtividade alta, para que a corretora em si consiga ter ganhos, continue mantendo seus ganhos, mas principalmente o corretor que está na rua, como é que ele vai conseguir efetuar a venda dele, já que a nossa venda anterior à pandemia, ela era uma venda totalmente presencial. Eu falava isso ontem na outra live, que a nossa venda é uma venda presencial, esse laço entre vendedor e empresa, ou vendedor e cliente, é um laço que precisa realmente de um estreitamento, mas aí, agora nesse momento, a impressão que nos dá é que nós precisamos realmente desse afastamento, mas nós não podemos deixar de manter os nossos números.
Não é isso? Então, qual é a vantagem hoje de vender a Oralplan? O que a Oralplan hoje está fazendo de diferencial para que a gente possa fazer com que o corretor continue vendendo? Vamos lá. Então, você, corretor, certo? Corretora, revendedor, o que é que acontece? Hoje, de fato, a gente não pode parar com as nossas vendas, tá? Mas aí a Oroplan criou, certo? O sistema de venda online para que o vendedor ele não deixe de fazer a sua venda, porque ele tem que fazer colhendo a sua assinatura. E aí hoje você tem a opção de fazer o plano através do sistema online da Oroplan, através do site da Oroplan, você vai receber um código. Código esse que ele pode ser repassado para o vendedor e, posteriormente, caso o vendedor ou o cliente não tenha confiança por estar se tratando de uma venda que não é um contrato assinado, e sim uma venda, pelo menos, ao menos virtual, que ele está tendo, e ele pode não confiar. Como é que funciona? Ele pode pegar o código com o vendedor, e esse código vai se referir, inclusive, diretamente àquele corretor. E não, o corretor, por exemplo, eu tenho aqui alguns códigos, tá? Isso. Que seriam dos vendedores de Arapiraca, inclusive. Ótimo, que legal. Eu vou passar para você. Cada vendedor tem o seu código. Logo, esse vendedor pode entrar no sistema da Oralplan, cadastrar o contrato do seu cliente, certo? E a venda irá diretamente para esse corretor. Então, não é pelo fato dele cadastrar no sistema da Oralplan que a venda não vai ser comercial. Entendeu? Que ele não vai ganhar a sua comissão. Ele vai ter a sua comissão da mesma forma. E caso o cliente prefira finalizar essa venda, ele vai poder ter essa opção também. Esse mesmo código que o corretor iria utilizar, o corretor disponibiliza ele para o cliente acessa o sistema e faz a sua venda do início ao fim, sua compra, desculpa, do início ao fim, a operadora Oralplan, certo? E aí, assim, a nossa diferença em relação a essa questão da compra online é que ela somente poderá ser feita através do cartão de crédito, tá? Essa compra online que a gente disponibiliza para o cliente e para o vendedor, ela só pode ser feita através do cartão de crédito. Agora, existe uma diferença muito grande em relação a essa questão. Por quê? Porque ele não vai fazer pelo mesmo valor da tabela convencional, tá? Diante de tudo isso que vem acontecendo, todas as empresas tiveram que se ajustar. Exatamente. E aí, nesse ajuste, a gente limita também, que vai fazendo algumas trocas em relação a valores, em relação a promoções. E é isso que o cliente quer hoje, né? Nesse momento que a gente está vivendo, o que se fala mais é nas dificuldades. Então, a gente também abraçou essa causa, tá? Está oferecendo para ele um desconto diferenciado em relação à questão dos pagamentos através da venda online, ok? E caso ele tem alguma dúvida se realmente concretizou, se realmente vai ser válida essa venda, ele vai receber um e-mail, tá? De boas-vindas, com a confirmação da adesão do plano. Então, a partir do momento que ele adere ao plano, tá? Que ele confirma a venda, ele vai poder utilizar normal. Algumas clínicas já estão funcionando, né, normal em Arapiraca. Outras não. Mas dizer para o cliente que ele não vai ficar sem atendimento, certo? Ele vai poder usar a urgência e emergência com 24 horas a partir do momento que for feito o pós-venda. Então, quando é feito o pós-venda, ele vai poder usar com 24 horas a urgência e emergência. Se ele for um plano ortodôntico, a partir da semana seguinte, ele vai poder utilizar a questão do próprio tratamento. Ele vai poder pegar o encaminhamento para fazer a documentação dele, vai poder fazer os procedimentos que ele precisa antes de a documentação ficar pronta. Então, isso vai acelerar o processo dele. Lembrando que ele vai fazer essa venda, ele vai ter esse plano no momento, porém, ele vai ter que se adequar ao horário que as clínicas têm disponível para ele, certo? Porque isso não é uma escolha da operadora. Isso é uma escolha do Ministério da Saúde, que fala que tem que atender da forma que as regras permitem, entendeu? Na verdade, as clínicas também, é até importante frisar isso, para os corretores que estão aí entrando e assistindo a nossa live, né? São os nossos corretores da corretora. E alguns corretores de outras corretoras também que estão entrando para assistir a live. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Mas eu quero falar justamente isso. A gente precisa entender o momento, né? Eu estou no suporte, esses dias todos eu tenho ficado no suporte,
Desde que a pandemia começou, eu tenho ficado no home office, mas tenho ficado no suporte, tanto da equipe de vendas, né, da equipe comercial, como do suporte ao cliente, na verdade, né? Todos os telefones da empresa estão comigo e todos os suportes estão sendo dados por a minha pessoa. E eu vejo que, às vezes, Rafa, alguns clientes ligam, não estou tratando da Oral Plan, estou falando no geral. Alguns clientes ligam e questionam, às vezes, o porquê do horário. Não, mas esse horário eu não posso ir para o atendimento. E eu tenho tentado explicar, na verdade. A gente tem que ter essa empatia, na verdade, de tentar explicar para o cliente, aquele cliente que não tem, ele ainda não acordou que o momento é outro, que mudou algumas coisas. Nós temos que ter essa preocupação. Pode falar? Não, pode continuar. Eu falei que esse momento é preciso ser dessa forma. Então, nós temos que ter essa empatia de tentar explicar para o cliente, Senhor, é neste momento que nós estamos vivendo que tudo é muito novo, né, Rafa? Tudo é muito... Nós temos que, a todo dia, quando amanhece o dia, na verdade, nós só sabemos que temos esse dia. Não é essa sensação que nós temos agora? E, assim, a sensação que nós temos é que nós temos que fazer algo novo hoje. Amanhã a gente pode programar, pode projetar, mas a gente ainda não sabe, na verdade, como é que vai ficar ainda o amanhã, porque a vacina pode sair hoje à tarde, quem sabe. Pode existir uma cura repentina. Tudo, na verdade, está nas mãos de Deus, né? Eu acredito muito, desculpem aí os que não têm fé, mas a minha fé é muito grande, então eu acredito muito que no momento certo tudo se acalmará e essa onda, né, passará. Então, alguns clientes, às vezes, ligam, questionam, aí eu tento explicar. Olha, Senhor, neste momento nós não estamos atendendo com aglomerações, porque não pode aglomeração nas clínicas. As clínicas estão atendendo, né? Algumas pessoas, às vezes, me questionam também, o escritório não está aberto. Eu digo, o escritório está em home office, né? Porque como comércio a gente não pode estar aberto. Mas a clínica, ela está funcionando normalmente porque ela é da área da saúde. Ela pode funcionar principalmente sem eletivo, mas com consultas de urgência e emergência. Alguns eletivos até alguns dentistas têm feito, porque eles são muito parceiros, sabe? Tem alguns dentistas que estão sendo, assim, sempre tem aquele profissional que se destaca num momento desse, né? Eu tô, assim, alguns profissionais que estão trabalhando conosco, inclusive alguns estão convidados para a live, que eles estão fazendo o diferencial, na verdade. Entendeu? Então, é isso que a gente tenta explicar, né, Rafa? Nesse momento, a clínica não pode, tem que obedecer, não é isso que você estava falando? A clínica precisa obedecer a ANS. Para ela continuar funcionando, entendeu? Porque, assim, não é uma questão, a gente está, na verdade, as clínicas estão usando do artifício de horário agendado, certo? As clínicas, elas não podem chegar por ordem de chegada. É hora marcada, certo? Então, você tem que ligar para a clínica, ver a disponibilidade que tem para o seu dia e hora marcada. Você não vai deixar de ser atendida. É questão de compreensão. Então, deixar claro para aquele vendedor, para aquele que não quer perder a sua venda, ele pode continuar vendendo normal, certo? Ele pode tentar intermediar entre o cliente e a clínica, caso o cliente não queira ligar para a clínica, não queira ter esse trabalho de ligar. Então, você, como bom vendedor, faz esse serviço para o seu cliente, porque você só tem a ganhar com isso. E dessa presteza que você vai ter, de poder marcar para ele a consulta, de ver o melhor dia para ele, já está tirando ele de ter esse sacrifício, que talvez para ele seja um sacrifício, de que ele queria ter a comodidade de, eu quero ligar hoje e hoje. Então, já que você sabe que não tem como ele fazer isso, talvez, dependendo da demanda da clínica, né? Dependendo da demanda da clínica, talvez ele não tenha como ir no mesmo dia que ele ligue. Entendeu? Mas a gente está aqui para dar um suporte. Se surgir alguma dúvida, a Oral Plan, você pode entrar em contato com a central também, entendeu? Ou com o próprio corretor, ou com você, para dar o suporte. Alguns corretores que estão assistindo aí a nossa live, podem nesse momento colocar aí, eu sou corretor, colocar o número do telefone, colocar a cidade que ele está atendendo, porque nós estamos, na verdade, utilizando essa ferramenta de live para também propagar o número dos nossos corretores, porque nós sabemos que eles trabalham, né, fazem as vendas. Então, a ideia, na verdade, não é a supervisor ou a gerente de vendas ou aparecer. A ideia não é essa, né? A ideia que nós estamos fazendo, né, Rafa, é fazer com que você, corretor, que está em casa,
desmotivado, desanimado, sem saber que rumo tomar, começar a entender que existe sim formas da gente continuar trabalhando, que existe sim forma de você continuar produtivo, que existe como você continuar faturando a sua grana quinzenalmente, semanalmente, mensalmente. Então, a nossa ideia é juntar forças, é unir forças com as operadoras. Eu tenho conversado muito com a Rafa, com o Suedir, com outras operadoras eu tenho conversado, e a gente tem tentado justamente isso, conseguir fortalecer, não é isso, Rafa? Fortalecer a nossa força, né? A Oralplan tem sido muito parceira. A última vez que nós estivemos aqui, antes da pandemia, nós nem sabíamos o que estava nos esperando, né, Rafa? Ainda bem que conseguimos fazer. Pois é, você já pensou? Naquele momento nós não imaginaríamos que em poucos dias depois todo o nosso planejamento teria que dar uma pausa. Eu não vou dizer vai por água abaixo, porque eu não acredito nessa suposição. Enquanto a vida é esperança, né? E nós temos um planejamento pronto, né? Só para execução, na verdade, com a Oralplan. E eu acho que foi uma pausa, né? Vamos acreditar assim. Mas que nada está perdido, está tudo pronto para que a gente reforce. Nós formamos aí uma equipe só para a Oralplan, né? Na verdade, também eu estava tramitando algumas coisas, né? Eu estava tramitando algumas coisas no momento que nós conversamos, eu e a Rafa. Nós fizemos uma ação muito boa, muito produtiva, inclusive, aqui em Arapiraca, né? E de repente eu tive um insight, na verdade, de dizer, vou formar uma equipe exclusiva para oferecer esse produto. E aí o que acontece? A pandemia veio. Então, mas assim, o pessoal que está conosco também está aguardando, né? Nós vamos fazer os treinamentos aí, eles estão entrando também. Nós vamos fazer os treinamentos pelo Instagram ou Skype. Nós estamos aí vendo a melhor forma de fazermos o treinamento da nova equipe e começar a engajar eles. Na verdade, eles vão entrar, Rafa, aprendendo já a não vender fisicamente. Eles já vão entrar nesse momento vendendo online. Online. Pois é, tudo é questão de costume, na verdade. Ele já é acostumada a fazer a venda de forma convencional, né? Seria o contrato propriamente dito, assinado. Então, tudo isso fica mais fácil. Mas, assim, muitos vendedores ainda não tiveram essa adaptação, né? Ou não tiveram essas experiências ainda digital, né? Muitos não têm interesse em ter acesso ao computador, a querer de uma forma mais fácil, porque ele já está acostumado a vender daquela forma. Ele já tem aquela cultura de que contrato para ele fechado, o contrato assinado, entendeu? Então, a gente, de fato, não pode tirar essa ideia dele de que a venda convencional ela também não vai funcionar. Inclusive, ela funciona até hoje, tá? Mesmo nesse momento de pandemia, eu quero deixar bem claro para vocês, corretores, que mesmo nesse momento de pandemia, há quem queira colher a assinatura do cliente, entendeu? Então, assim, vai ficar uma coisa assim, se você preferir pegar a assinatura do cliente e se o cliente se disponibilizar a fazer isso, não tem problema. Contanto que você tome as devidas precauções. Você faça o uso de máscara, o uso do álcool gel, para você poder ir até o cliente, porque não são todos os clientes que querem receber ninguém na sua casa, entendeu? Até por causa do vírus, que é um risco muito grande, então você não tem como olhar para uma pessoa e dizer que ela está com vírus ou não está. Muitos são assintomáticos, então você não tem como descrever. Então, o que acontece? Ele, para facilitar, pode pegar a documentação do cliente pelo WhatsApp, preenche o contrato, pode ir até o cliente apenas para fazer a assinatura, certo? Destaca a via entrega para o cliente, e geralmente existem os clientes mais desconfiados, né? E aquele que não vai ter como fazer pelo site, porque não tem cartão de crédito. Então, assim, existem formas de ser feito o contrato. Não precisa você desistir. Inclusive, algumas coisas estão ainda funcionando. Por exemplo, hospitais estão funcionando, farmácias estão funcionando, materiais de construção estão funcionando. Então, será que você não tem um possível cliente em um desses lugares?
entendeu? Então, assim, não é o momento de se fazer uma grande compra. Mas o plano odontológico você consegue fazer uma adesão tranquilamente, porque o valor dele é muito mais barato do que você aderir a um plano de saúde, entendeu? E nesse momento promocional, é um valor que ele vai estar pegando, que vai ficar pelos 12 meses que ele vai permanecer no plano. Não é um valor que ele vai aderir agora e esse valor é passageiro, não. Esse valor é contratual, ele vai ter uma vigência de 12 meses no contrato, pagando o mesmo valor que ele aderiu. Entendeu? Deixar bem claro isso, que a partir do momento que ele adere nessa promoção, ou no site, ou pelo cartão, ele vai continuar pagando 12 meses esse mesmo valor. Exatamente. Certo? Falando de contrato, Rafa, na sua visão, qual a diferença, na verdade, hoje de você fechar um plano com a Oralplan ou com uma clínica qualquer dessas que pode fazer suas comercializações? Eu quero deixar bem claro que eu não estou fazendo propaganda contra dentistas que têm seu plano próprio, não é essa a intenção. A intenção nossa realmente é mostrar qual é o nosso diferencial, o nosso. O dentista, ele vai fazer o trabalho dele. Mas eu quero saber, na sua visão, qual é a diferença hoje da gente aderir um plano pela Oralplan? Na verdade, eu adoro essa pergunta, tá? Porque em todos os meus treinamentos eu sempre bato nessa tecla. Eu vou explicar o porquê, gente. É muito mais importante você fazer um plano pela Oralplan. Porque você vai estar fazendo um plano que é registrado na ANS, entendeu? Você vai fazer um plano pela clínica, você pode ter uma cobertura ortodôntica, certo? Que é o que muitas oferecem. Só que em meio a essa cobertura ortodôntica, você sempre vai precisar de procedimento clínico. Sempre vai existir ao longo desse período que você precise de um procedimento clínico. E muitas vezes as clínicas não oferecem pelo mesmo valor que você paga do seu pacote ortodôntico, assim, que eu posso falar dessa forma. Entendeu? Então, aí você não é registrado na ANS, você vai cobrar da clínica um procedimento que não está incluso, certo? No pacote que você fechou da parte ortodôntica, que foi a questão da manutenção e a montagem do aparelho. Entendeu? Além do que você não vai poder brigar pelos seus direitos, porque quando você contrata um plano pela Oralplan, que é registrado na ANS, que vai te dar a cobertura do rol da ANS, dos procedimentos que você precisar, você vai estar coberto, entendeu? Ainda que você tenha uma carência a cumprir, mas você tem certeza que você vai ser atendido em relação àquele procedimento. Entendeu? Então, se você precisa hoje de uma endodontia, que é um canal, você precisa uma cirurgia do siso, então você vai ter isso aí através da operadora, ainda que você cumpra a carência. Então, não deixe de fazer um plano registrado pela ANS, que vai te dar a cobertura, entendeu? Como a Oralplan vai te oferecer, assim como todos os planos que estão registrados na ANS, tá, gente? Quero deixar claro da Oralplan, porque eu estou falando sobre a Oralplan. Mas qualquer plano que seja registrado na ANS, você vai ter uma cobertura que está no fundo da ANS, aquilo que as clínicas não vão poder te oferecer, certo? Além do mais importante ali, que eu também acho, além da cobertura, né, em relação à questão dos procedimentos no rol da ANS, seria você ter a opção de uma rede credenciada, onde você vai ter uma rede credenciada contratando o plano por uma clínica A, B ou C. Aqui em Maceió, ainda existem clínicas que têm seu plano próprio e que elas estão espalhadas em 4 bairros, por exemplo, certo? Mas aí em Arapiraca, a gente tem uma clínica que tenha mais de 4 lugares? Isso é até uma pergunta que eu quero fazer a você. Não. A gente tem? Não tem. Pronto. Então, você fazendo um plano odontológico, você vai ter uma rede credenciada, entendeu? Uma rede credenciada que vai lhe dar a opção de você fazer ou no shopping, ou no melhor bairro, ou no bairro mais simples, ou no bairro mais perto de você, ou na parte alta, ou na parte baixa da cidade. Então, tudo isso vai depender da sua opção, do que você está querendo contratar. E muitas dessas vezes, os valores que as clínicas cobram, a diferença de um plano odontológico é 10, 15 reais. E como o cliente não sabe, porque o vendedor é que passa para ele o valor que ele vai pagar, aí ele faz tranquilamente, entendeu? Mas você, vendedor, que está me assistindo, não faz plano de clínica para o seu cliente, sabe por quê? Porque lá na frente ele pode ficar insatisfeito com algum procedimento e ele vai cobrar você. Mas fulano de tal, por quê?
eu queria fazer tal procedimento e eu não estou coberto. Você não me vendeu um plano completo? Porque naquele momento o vendedor só queria fazer a venda, entendeu? Ele não queria fazer uma venda de qualidade. Ele queria fazer a venda. Você não deve pensar dessa forma. Então vamos lá. Na verdade, o corretor, nós sabemos que ele vive de dinheiro, mas ele precisa aprender que ele vive de dinheiro para sempre, né? Então ele tem que ter, na verdade, uma corretora séria. Eu acho imprescindível você trabalhar para alguém honesto, né? Eu acho que esse ponto é um ponto muito forte. Você trabalhar com alguém, ou com alguma operadora, ou a corretora, que lhe dê um respaldo, né? Que lhe dê essa segurança, essa solidez, essa condição de trabalho, onde você sabe que não vai dar nada errado, e se der algo errado, nós vamos resolver, né? Não é isso, Rafa? Eu acho que é isso que talvez traga um grande diferencial entre você vender para um pequeno, para uma clínica, às vezes, aonde depois o dentista pode, de repente, fechar as portas, mudar de cidade. E aquele grupo que fechou o plano com você, que é corretor, e que você achou que no momento era propício você fechar a venda dessa forma, né? Ganhar por fora da corretora e de repente acabar perdendo, porque você perde credibilidade. E credibilidade, quando a gente perde, perde. Eu acho uma coisa, você tem que tomar muito cuidado na condução. Muito cuidado da condução quando você é um corretor de vendas, quando você trabalha realizando sonhos, porque eu acho que entre a empresa e o corretor existe a probabilidade de um sonho ser realizado. Um plano odontológico não é um sonho, mas é a possibilidade de uma melhor saúde, de um melhor cuidado, né? Então você está vendendo para uma pessoa uma segurança de que aquilo funciona. Então a ideia do corretor realmente trabalhar com algo de solidificação, com solidez, na verdade, é justamente essa. É você trabalhar numa corretora onde ela te dê esse respaldo, com uma operadora que vai dar respaldo também na situação, que não vai, de repente, fechar a porta, sumir, desaparecer e você queimar seu nome no mercado. Porque você vive de vendas, o corretor vive de vendas. Então, é imprescindível isso, que você tome muito cuidado, olhe para trás, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você já aprendeu, não é isso? Tudo aquilo que você já passou no mercado de trabalho. E veja quantas grandes empresas também não acabaram fechando portas, não é isso, Rafa? Nós falávamos isso no último nosso encontro, né? Quantas empresas nós já passamos, eu, você, nessa área comercial, né? Então, a gente precisa entender que o corretor, ele é sempre vendedor, ele sempre vai ser um vendedor, ele pode mudar de marca, ele pode mudar de patente, mas ele continua fazendo a mesma coisa. Então é isso que você precisa passar para o seu cliente. A segurança de um produto sólido. A segurança de que você está fazendo um bom negócio, porque é o seu nome que está em jogo, corretor. É o seu nome que vai ficar na praça. Então por isso que a gente está falando aqui sobre a diferença de clínica e contrato. Por que fechar com a operadora? Por que fechar nesse momento com a Oralplan? Quais são as iniciativas que a Oralplan está tomando? O que ela está trazendo? É para que o corretor entenda, na verdade, que ele tem toda uma segurança de continuar o trabalho dele. Né? Não é isso, Rafa? Exatamente. Então, assim, a Nilda entrou e falou assim, uma venda sempre influi outra venda. Verdade, Nilda. Mas, assim, uma venda bem feita, ela influi muito mais. Entendeu? Uma venda não é apenas uma venda comum, como eu acabei de falar, de você preencher um contrato, entregar para o cliente, explicar para ele como é que funciona, entendeu? As coberturas que ele vai ter. Uma venda bem feita, ela vai fazer você prospectar muito mais clientes. Eu vou dar um exemplo, um pequeno exemplo aqui que eu vivi, na verdade, entendeu? Em relação a essa questão das vendas de plano. Eu trabalhei muitos anos antes de vir para o com plano de saúde, certo? E aí, as minhas vendas sempre eram, a maior parte delas, por indicação, certo? Eu sempre buscava planos empresariais e outras delas eram sempre por indicação. Então, o que é que acontece? Você, quando trata bem o cliente, faz a venda boa do início ao fim, ele vai indicar para outras pessoas. E mais ainda, se aquele cliente que você fechou, que muitas vezes algumas pessoas não dão valor a uma venda grande ou uma venda pequena. Certo? Existe muito disso também. Eu não dou aquele mesmo valor, aquela venda pequena que eu fiz, o valor baixo, aquela mesma que eu dou para um valor grande.
Eu, na época, como vendedora, certo? Fechei um plano de saúde. E no final, quando a cliente já tinha saído da empresa, tinha feito a perícia, eu dei carona a ela esse é um exemplo que eu vou citar que serve para todos os vendedores. Dei carona a ela até a empresa. E no meio do caminho, eu conversando com ela, perguntei a ela em que setor ela trabalhava na empresa. E para minha surpresa, ela trabalhava no RH. Então, assim, a felicidade de um vendedor, eu digo por mim, até hoje, inclusive, é quando você conhece alguém do RH de alguma empresa. Principalmente se aquele alguém te trata bem, se ele vai abrir portas para você entrar na empresa. Então, um plano pequeno que eu tinha fechado na época, que foi o dessa pessoa individualmente, eu fechei de todos os funcionários praticamente da empresa. Por quê? Porque eu tive a ousadia de perguntar a ela. Oi? Por uma atitude sua. Exatamente. Eu tive a ousadia de perguntar a ela qual setor ela trabalhava, já com essa intenção. E, para minha sorte, ela trabalhava no RH. Daí, eu cheguei para ela e disse, eu poderia ter a opção de chegar para a empresa e divulgar os planos empresariais. E, para uma surpresa maior ainda minha, essa empresa estava finalizando com um contrato, certo, de saúde, pois esse contrato a empresa estava falindo na época, e aí eu peguei toda essa carteira de clientes de forma individual. Então, você imagine, você, por uma pergunta que você fez, você conquistar um presente, na verdade, porque isso para o corretor, para muita gente que está assistindo que não entende, não vai saber do que eu estou querendo dizer. Mas para o corretor, você fechar uma empresa individual, com essa quantidade de gente, que na época era mais de 40 pessoas, entendeu? Por uma pergunta que eu fiz. Então é isso, gente. Trate as relações de vendas que vocês têm da melhor forma, porque ela pode fazer com que você faça prospecção com outros clientes futuros. Tenha boas relações com seus clientes, entendeu? Porque de uma venda pequena você transforma em uma venda empresarial. Entendeu? Então a motivação é essa, é que você possa, no início da sua venda, grande ou pequena, seja parceiro do seu cliente, ajude, tente ligar. Muitos vendedores falam da seguinte forma: eu não vou fazer o trabalho dele. Eu fiz a minha venda, agora é com ele. Aí é que você se engana. O cliente é seu para sempre. A não ser que você queira que ele procure outro corretor quando ele quiser fazer o da mãe, do filho, da irmã, da vizinha, entendeu? Então vai ficar muito bom. Se você tem a opção de querer manter ele com você, quando ele tiver uma indicação, ele indicar você, ou se ele lembrar de você quando pedir uma. Você olha para o telefone, aquele cliente chato, não vou atender, não vou resolver. Então é isso. Fica essa dica também para você, vendedor, poder sempre dar valor a todos os tipos de venda, seja ela grande ou pequena. É verdade. Eu acho que só quem sabe o que é, né? Fechar uma grande venda dessa, sabe o sentimento de adrenalina que dá. Eu não sei você, né? Mas assim, eu acho que, eu não sei, venda tem um negócio que mexe muito comigo. E quando eu fecho aquela venda, que eu tô galgando ela, que eu tô buscando ela, que você tá batalhando, porque tem vendas que são difíceis, né, Rafa? Você tem que ir fechando, você tem que ir procurando arestas, tentando se infiltrar. Eu sempre falo isso, às vezes, em reuniões com os vendedores lá da empresa, que uma grande negociação, você não fecha ela rapidamente. É muito raro você conseguir uma oportunidade dessa que você conseguiu, é muito raro. Só que, assim, é uma oportunidade, mas também você soube ir entrando e se infiltrando, porque você tem que saber essa conduta. É uma linha, né? É um linear que um passo em falso que você der, você pode pôr a risco toda a sua negociação. Exatamente. Era um dos pontos que eu iria tocar aí. Essa questão do vendedor saber conduzir até chegar a um determinado momento. Porque existem muitos vendedores, certo? Eu espero que hoje existam poucos, na verdade. E às vezes é inconveniente, entendeu? Que você acha que você vai conseguir o cliente insistindo, ligando, insistindo, sendo persistente. Existe um limite para você insistir. Até onde o vendedor te dá até onde o cliente, desculpa, te dá essa ousadia, entendeu? Então, se ele não permite que você faça isso, dali parou, entendeu? É porque ele já não queria fazer plano. É porque ele já não iria comprar o seu produto.
Porque o cliente que quer comprar, ele te procura, ele manda mensagem no WhatsApp, ele confirma, ele pede desculpa caso não tenha conseguido falar com você, entendeu? Então, isso é muito importante para o vendedor conseguir perceber que mesmo que ele esteja almejando muito aquela venda e não conseguiu ser concluída, não existe de uma forma, como é que eu posso falar? De uma forma inconveniente. Porque fica chato até para a operadora, que o vendedor da operadora fulana de tal é insuportável, entendeu? Algo do tipo. Mas eu entendo o vendedor, que muitas vezes a gente está precisando daquela venda, entendeu? Estar precisando daquela venda. E muitas vezes essa necessidade faz com que você se transforme e perca até assim o sentido de como deve agir o vendedor. Mas assim, o normal é que a gente tenha paciência, que a gente saiba conduzir a venda da melhor forma, entendeu? E que a gente possa tirar desse aprendizado uma boa lição de que por você ter sido daquela forma, o cliente gostou de você, indicou você para outra pessoa, você foi leal, você foi honesto com ele, você falou para ele tudo da forma correta como deveria ser. Então, assim, você vai tocar no assunto, Eli, da questão eu até fiz algumas anotações aqui em relação à questão dos corretores que gostam e têm interesse em sair na frente, certo? Eu posso continuar essa questão para poder... Pode continuar, fique à vontade. Veja só, eu estava pensando, ontem, me preparando para esse bate-papo da gente, eu pensando o seguinte, que às vezes aquele corretor que tem aquele diferencial de, por exemplo, o vendedor, ele nunca pode dizer para o seu cliente que ele não tem um valor especial, que ele não tem um valor diferenciado. Ele sempre tem que ter uma promoção. E se não tiver essa promoção, ele tem que buscar com o seu gerente, com o seu supervisor. Já que ele não tem acesso aos donos, aos diretores da operadora, ele tem que buscar até eles para que ele possa sair na frente. Do tipo, ele é um vendedor interessado e que se caso existisse um tipo de plano diferenciado para servidor público, para estudante, de uma forma de contratação no cartão de crédito, ele vai conseguir vender mais. Então, o vendedor é o coração da empresa. E por que a gente não vai poder ouvir o vendedor? A gente tem que ouvir, mas para isso eles têm que sempre buscar. Aquele que se mostra interessado, ele vai ter um tino para isso. Eu digo isso porque, assim, eu estou relatando para você, na verdade, as minhas experiências nesses 15 anos de venda. Então, sempre que eu tinha interesse, eu tenho um conselho, eu tenho uma empresa que eu quero fechar, e lá só fecha se o valor for X, e lá só fecha se a condição for essa, então vai lá, busca. Porque quem sabe a tua empresa não está precisando daquele contrato que você tinha em mente para fechar, mas que não desenvolveu porque você não buscou, você não foi ousado. Entendeu? Então, busca na tua empresa um diferencial, caso ele não tenha. Porque a tabela que a gente trabalha, só você quem sabe. O cliente ele não precisa saber que o plano com aparelho é tanto, o clínico é X. Nós temos 3 tipos de plano ortodôntico, por exemplo. Nós temos porcelana, nós temos autoligado, nós temos o metálico, o ortodôntico metálico. Mas se hoje a moda é todo mundo andar com aparelho transparente, então hoje a gente tem uma opção de porcelana, você já oferece diretamente para ele o porcelana. Mas caso o seu cliente não tenha condições de pagar, é claro que você não vai perder a sua venda. Você vai fazer assim para com ele no aparelho metálico, que é o aparelho convencional, que é o aparelho tradicional. E você vai mostrar para ele que é um aparelho que pode pagar. Entendeu? E muita gente perde a venda porque eu queria que ele fechasse porcelana. Se não for esse, porque ele tem condição de fechar, eu não vou fazer outro, porque eu sei que ele pode. Quem sabe do bolso da gente, só nós mesmos para saber. Entendeu? Então, assim, fica pela coisa da luta do vendedor, saber das condições do cliente e querer que ele faça daquela forma. Então, assim, voltando para o assunto que eu estava falando, o importante é você fechar a venda e fechar da melhor forma. Então, você, vendedor, busque na sua empresa, certo? Busque um valor promocional. Fale para o seu cliente que aquele valor é excepcional, porque, de fato, hoje a gente tem um valor excepcional. Conheça a tabela da Europlan que você vai conhecer. A gente tem forma de pagamento para boleto, tem forma para cartão de crédito, tem opção para estudante, para servidor público. Então, assim, sem opção você não vai ficar.
entendeu? Vamos correr atrás. Verdade. É engraçado, né, que você falou assim que ontem quando você ficou pensando algumas coisas que poderia falar, é impressionante o quanto essa ideia de fazer essas lives tem provocado isso em todo mundo. O que que eu vou falar, né? A gente sai um pouco do automático, né, Rafa? E acaba saindo realmente da zona de conforto. É isso que é a intenção dessas lives. É provocar no corretor que ele precisa sair da zona de conforto. Que se ele precisar fazer uma chamada de vídeo para explicar o plano, ele pode fazer normalmente, não tem problema nenhum, né? Se o WhatsApp lhe dá essa ferramenta, né? Algumas ferramentas que podem serem usadas que hoje a gente não usa, por timidez ou por falta de prática mesmo. Por conta da condição que nunca foi imposta, na verdade. E hoje, às vezes, o cliente precisa de alguma explicação, ele quer, às vezes, quer se sentir seguro, né? Ontem nós falávamos sobre isso e foi colocado um ponto na live de ontem, falando assim, a condição do telefone é uma situação muito fria. Eu fiquei pensando e martelando essa frase ontem na minha cabeça. O telefone é algo muito frio. Fazer negociação por telefone é algo muito frio. Mas se é algo muito frio pela conversa no WhatsApp, ligue de chamada de voz, ligue de chamada de vídeo, né? Faça uma chamada de vídeo com o seu cliente, não é? Posso te explicar melhor, né? Sim. Você está passando a sua imagem. Eu acho isso importante. Gente, vamos sair dessa zona de conforto, vamos sair dessa condição de que nós não vamos conseguir. Quando você já coloca esse posicionamento de que nós não vamos conseguir, você já está dizendo que não vai conseguir, porque você já não quer. Você já colocou, implantou na sua cabeça que existe uma barreira aonde você não consegue transpassá-la. E aí, ninguém consegue. Se você está dizendo para o seu próprio eu que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Para você ter uma ideia, eu nunca gostei muito de stories. Eu não sei se você sabe disso, eu acho que a gente não teve tempo de conversar sobre isso, mas quem me conhece profissionalmente e pessoalmente, acho que a Daine está aí no administrativo. Daine, se você estiver aí, coloca a mãozinha, por favor. A Daine sabe o que eu acho disso. Não é uma ferramenta que eu gostaria, entendeu? Se eu houvesse opção, eu prefiro o pessoal, eu prefiro o contato. Mas este momento requer outra formulação, né? Mas mesmo não querendo aparecer, ela colocou aí, tá vendo? Porque a gente sempre conversa muito isso no escritório. Que eu não gosto muito dessa história de fazer histórias de tudo, sabe? Histórias do que tá comendo. A internet virou muito isso, né? Todo mundo posta tudo, o que tá fazendo, tá malhando, tá não sei o quê. Algumas coisas eu era imposta a postar, por exemplo, alguns treinos meus que eu fazia, eu era imposta a postar, saindo fora da vertente da nossa live, mas por conta da condição de que o treinador não é do Estado, entendeu? Então precisava ser feito desta forma e eu não gostava. Mas falando da área de vendas, colocando isso como um ponto positivo, essa frase ficou martelando na minha cabeça ontem. O telefone é muito frio, o contato com o telefone é muito frio. E aí eu falei, e por que não fazer uma chamada de vídeo? Você é vendedor, você está falando da venda, você está falando de negócio que você domina. Você sabe o que o plano cobre, o que o plano pode fazer e pode não fazer. Você pode passar segurança pela chamada de vídeo. Se o cliente está se sentindo inseguro, posso te fazer uma chamada de vídeo para poder te explicar melhor? E aí você explica o plano. Olha, o plano vai cobrir canal, extração, restauração, né? Em amálgama, em resina, o que cobre, o que não cobre, quais são os diferenciais de cada plano, né? Em especial da Oral Plan, que traz aí o porcelana, né? E o autoligado. Não são todas as operadoras, na verdade, que traz o porcelana e o autoligado para comercialização, certo? A Oralplan ainda tem o diferencial de trazer no boleto a venda, então o cliente pode também estar aderindo pelo boleto, né? Seguindo algumas regras de carência, não é isso, Rafa? Exatamente. Exatamente. A partir do momento que o cliente faz a compra pelo crédito ou que ele faz a compra
do tipo de plano ortodôntico, ainda que seja. Tá bem baixinho. Tá bem baixinho o seu volume. Tá me ouvindo? Agora sim. Eu não tô conseguindo te ouvir. Não tá conseguindo me ouvir? Acho que foi a sua... Você tá me ouvindo? Senão a gente encerra e começa novamente. Consegue me ouvir? Pouco, baixo. Eu tô te ouvindo agora bem. Quando você chega mais perto, fica bem. E aí? Enquanto a Rafa tenta lá se adaptar, ver alguma coisa lá que tá acontecendo, deixa eu falar com todo mundo que entrou aqui, porque eu fiquei devendo ontem. Vem de Plano de Maceió, obrigada pela participação. Daine, que tá aí com a gente também na live. Nilda. Tem Luzimar, que entrou aí. Carlos Gouveia, muito obrigada pela participação. A Nilda, que está ativamente aí respondendo algumas questões. Renata Duarte. Noriane Barreira, seja bem-vinda. Margarida Souza, obrigada pela participação. Nosso Davidson Melo, que também é corretor nosso. Fábio, obrigada pela participação, viu? Ativamente aí, dizendo que nós estamos bombando na internet, obrigada. Wagner aí, que é nosso corretor. Tânia, que está aí também, que colocou aí seus telefones de contato. Wagner também colocou seu telefone de contato, caso alguém queira aí aderir um plano da Oral Plan. Nilda também colocou. Aliana Malafaia, obrigada, querida, pela participação. Valquíria, que entrou também. Obrigada, viu, Val, por tudo que você tem feito aí por nós aqui, pela operadora, principalmente pela corretora. Gabriel entrou também. É isso. Jo Ferreira, obrigada. Gabriela acabou de entrar aí também. É isso. Se a live encerrar, Rafa, e a gente for continuar, a gente refaz novamente, a gente entra novamente, tá bom? Não se preocupa que vai dar tempo da gente conversar. Você tá me ouvindo? Você vai sair e vai voltar? Porque tá muito baixo o som. Não, pra mim tá normal. Eu não tô. Eu vou tentar sair e voltar novamente, porque eu não tô conseguindo aqui ouvir você. Se essa live terminar o tempo, a gente abre uma outra também, não tem problema. Ok. Vai dar continuidade ao nosso assunto, tá bom? Isso Ok. aí é uma promessa minha. CG Gomes também, que acabou de entrar aí. A Rafa vai sair, pessoal, mas ela vai pedir para entrar novamente para a gente dar continuidade aqui, tá? Enquanto isso, a gente vai falando de vendas. A gente vai falando de algumas dicas aí para você que está querendo aderir o seu plano. Como é que funciona? Mônica Suzy também entrou. Então, e CG Gomes, que também entrou, oficial. Então, o que a gente está falando sobre operadora hoje e plano? Qual a diferença realmente de você estar aderindo ao plano? O plano ele traz uma segurança muito grande. Ó, a Rafa está pedindo para entrar, vamos chamar a Rafa novamente. Ela traz a segurança de um contrato. Então, tudo que a ANS obriga está lá no contrato rezado. Tá? Então, a diferença, na verdade, é essa. Você vai conseguir... Tá melhor agora, Rafa? Agora tá melhor, tô conseguindo te ouvir bem. Acho que é a internet, né? Tá todo mundo muito fazendo live, né? Então a gente sabe que a internet dá umas oscilações de fato, realmente. Então é isso. Então, se você está pensando em fazer. Oi? Onde foi que nós paramos? Nós paramos em fazer o plano em Arapiraca, em tudo que nós estávamos falando. Tá, então vamos lá. Então, inclusive, o vendedor que ele é de Arapiraca, ele também tem a opção de fazer vendas para clientes de Palmeira dos Índios, certo? Porque nós temos atendimento e rede credenciada também em Palmeira dos Índios, ok? Nós temos a Arca Odontologia, nós temos a Centroclin, que tem o Dr. Cleginaldo, entendeu? Aí em Arapiraca a gente tem o Doutor Clube, a gente tem a Sorridente com o Fabrício, certo? Também tem o Dr. Cleginaldo aí em Arapiraca. Então, assim, a gente tem uma variedade boa em relação à questão dos atendimentos para os clientes que vão aderir ao Oroplan. Então, assim, você, vendedor, não tem motivo nenhum, já que as clínicas estão voltando de forma com horários reduzidos, com horários agendados, você não pode deixar de fazer o plano para o cliente, porque ele acha que não vai ter atendimento. E caso ele não tenha segurança em relação a essa questão do produto que ele está contratando, como eu havia falado no início,
ele pode entrar em contato com a central da operadora, entendeu? Ele pode fazer a venda pelo site da Oralplan, através do código que é fornecido para o vendedor, ou seja, esse código vai vincular o cliente ao vendedor. O vendedor não precisa ficar preocupado achando que a venda vai ser diretamente com a empresa, não. Todos os vendedores, inclusive os seus aí de Arapiraca, da Vendepluma, todos já têm o código, certo? Porque eu solicitei justamente para passar para você, porque nós iríamos ter esse bate-papo. E eu quero passar para você, assim que for encerrada essa nossa reunião, para que você motive-os ainda mais, tá? Diga para ele que ele tem um registro, que ele tem um código, que ele pode fazer a venda de forma tranquila. E o cliente que não confiar fazendo a venda pelo site, mesmo a operadora enviando para ele um e-mail de boas-vindas, ele pode contratar de forma convencional, como documentado. Ele pode fazer o preenchimento do contrato assim ele queira, certo? Então, assim, existem N opções. Contrato físico, venda pelo site, entendeu? Temos a opção de divulgar através do Instagram, do WhatsApp. Nós temos arte, vocês podem divulgar no Instagram de vocês, apenas colocando o nome. A Oralplan já passa tudo isso pronto para vocês, entendeu? Então, nós temos opções de como alavancar as nossas vendas nesse momento difícil, entendeu? Porque não está sendo só para o vendedor. Inclusive, se o vendedor for fazer as postagens do post da Oral, como você vai estar me passando os códigos para eles, eu vou passar na forma no PV deles os códigos, eles já podem, na hora de postar, já colocar lá no postzinho o telefone de contato e o código dele. Exatamente. Quer dizer que aqui se refere à venda feita com ele, entendeu? Exatamente. Muito legal. Então, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta que não está no nosso roteiro, mas alguns clientes, às vezes, nos questionam com relação à carência. E eles não entendem que a carência é algo que a Agência Nacional de Saúde também faz com que a gente tenha essas obrigações. No contrato, reza direitos, mas também reza deveres, né? Então, eu queria que você falasse um pouco hoje da carência, de por que a gente tem algumas carências em alguns procedimentos, porque alguns clientes acham que é a gente a gente que não libera para ele fazer o procedimento. A gente não libera, como se a gente tivesse a condição de liberar ou não o procedimento. Na verdade, nós temos normativas que nós precisamos seguir no contrato, e essas normativas é que fazem as carências. Explica um pouco sobre isso para o nosso cliente e para o nosso corretor, que às vezes não sabe explicar isso para o cliente. Ok. Veja bem, hoje todas as operadoras de saúde têm carência, seja ela plano de saúde ou seja ela plano odontológico. Qual o motivo de existir essa questão da carência? Toda operadora, ela precisa se resguardar naquele período que o cliente vai ficar dentro do contrato, entendeu? Então, a ANS exige que a operadora siga um rol de procedimentos, certo? E, ao mesmo tempo, ela determina ou dá esse direito da empresa poder estipular um tempo, que, na verdade, é estipulado por eles, tá? Dentro dos procedimentos que o cliente vai fazer. Por exemplo, a urgência e emergência de praxe é 24 horas após a ativação do contrato, mas ela determina que a operadora tem até 30 dias para fazer restaurações, extrações, limpezas. Isso é uma regra que a ANS determina e que a operadora vai seguir. Porque a operadora não pode só ter custos, ela também tem que ter receita, entendeu? Então, se eu faço o plano de um cliente que ele faz o plano hoje e amanhã ele já fez uma endodontia, um canal, uma restauração, uma limpeza, ele vai passar 12 meses de contrato para fazer mais o quê? Para usar urgência e emergência? Não, ele vai ter que realmente fazer o plano e dentro do limite, que são 30 dias consultas, certo? A urgência e emergência já está incluída. Todas as operadoras de plano odontológico, o normal são 90 dias para a parte de endodontia, que é o canal. Isso é, minha gente, praxe. Caso a operadora queira se resguardar fazendo a venda através do cartão de crédito, que dá a garantia para a operadora, certo? De a inadimplência ser zero, aí sim, é uma questão que a operadora pode optar, mas não é uma obrigação. Então, se a operadora determina que são 90 dias no boleto, a gente tem que cumprir os 90 dias do boleto. Atenção, cliente que esteja escutando, não é culpa do vendedor. Isso é uma coisa pré-determinada. Entendeu? Caso o cliente queira fazer um clareamento,
e coloca um aparelho. A vigência do clareamento são 2 anos após a finalização do tratamento. Se o tratamento desse cliente passar 3 anos, 4 anos, por que ele vai fazer o clareamento com 2 anos? Se é ao final do tratamento que ele vai poder ter esse procedimento. Entende? Então, assim, não tem lógica você tirar o aparelho, faz o clareamento para colocar o aparelho novamente, porque o seu tratamento não encerrou. Então, isso não existe, entendeu? Então, assim, deixar claro para todo mundo que essa é uma norma que já vem de muito tempo, desde quando foram implantados os planos ortodônticos, certo? Que funciona dessa forma. Então, assim, quando for questionar algo que esteja dentro do direito de vocês, clientes, certo? E vocês, vendedores, quando for questionar algo com o seu supervisor, o seu gerente, se baseie sempre, sempre seguindo a ANS ou seguindo a sua tabela de vendas. Porque não há o que questionar. Na tabela, eu já sabia que essa pergunta ia ser feita ali. Aí eu já sabia e já dei um... Aqui, ó, dá para entender perfeitamente as carências dos planos. Então, aqui vem explicando, certo? Os planos clínicos e ortodônticos. Então, através das datas que vem aqui do período, dá para ele entender e ficar sem dúvida, porque mesmo com a tabela, muitos vendedores ainda têm a dúvida de qual é o tempo para ele usar, fazer um canal. Se aqui tem bem claro, 30 dias. Agora, como eu havia falado, caso a operadora tenha interesse em fazer uma promoção no cartão de crédito, porque fica resguardado, vinculado à inadimplência zero, a partir do momento que o cartão é aceito, tá, gente? Não é a partir do momento que você preenche o contrato. É a partir do momento que é preenchido o contrato e lançado no sistema e o cartão é aceito. Quando Isso é importante citar isso, porque às vezes o cliente acha que o vendedor saiu dali e ele já pode já marcar a primeira consulta. Às vezes, eu digo, calma, deixa a gente primeiro colocar no sistema, receber a aprovação do sistema. Não é tão rápido. Nós até que é rápido, não é tão difícil. Mas, assim, nós precisamos realmente de um tempo hábil para poder fazer. Porque, assim, como eles estão acostumados a fazer clínica, né? Acontece que na clínica você já fechou uma adesãozinha na frente, já entra para a sala. No nosso caso, como operadora, para poder até lhe respaldar, né, dos seus direitos, nós também temos que fazer a nossa parte bem correta para que todos saiam ganhando nessa situação. Não é isso? Exato. Só lembrando, Eli, que é uma coisa também de praxe na venda, a partir do momento que ele cadastra, ele entregou a via do cliente, deixar o cliente ciente que vai ser feito o cadastro do contrato, ele tem até 72 horas para receber a ligação do pós-venda, tá? Não necessariamente ele vai ter que esperar 3 dias para acontecer isso, não. Mas a gente, por lei, tem esse período que a gente pode esperar ou pode dar essa resposta para o cliente, entendeu? Faz o pós-venda, a partir do momento que faz o pós-venda, ele tem 24 horas para urgência e emergência. A partir de 24 horas já tem direito à urgência e emergência. Então, assim, sempre passe para o seu cliente as carências de forma correta. Porque se você fizer apenas para preencher o contrato e fazer a venda e correr, vai te procurar mais adiante, vai até talvez cancelar o contrato, falar mal da operadora, e não é isso que a gente quer. Não. Porque a gente sabe que o primeiro contato da operadora é através do cliente. Entendeu? A Auroplan em si, eu não faço a venda presencial, a não ser que eu esteja no stand, que eu vá no cliente, que algum vendedor me peça, eu posso ir sem problema nenhum, até gosto de fazer isso. Mas o primeiro contato é com o vendedor, então muita responsabilidade naquilo que você vai falar para o seu cliente. Porque assim, os clientes que têm esse interesse, ele tanto constrói com o vendedor como ele destrói. Ele tanto faz elogios, como ele liga para a central dizendo que a pessoa que lhe atendeu não sabia passar informação. E ele julga isso à operadora, entendeu? Quando, na verdade, muitas operadoras não conhecem todos os vendedores. A gente conhece os donos das revendas, a gente conhece os supervisores. E eu, em especial, conheço muitos vendedores porque eu sempre estou com eles e fui vendedora. Então, já é um ramo, assim, já é que eu trabalho, que eu já tenho essa certa amizade. E todos falam a mesma língua. Então, é muito importante nos meus treinamentos, eu sei sempre o que eu falo, entendeu? Então, se alguém vier dizer a mim, mas você não passou isso, então me prove que eu não passei, né? Porque aí eu sei o que eu sei, já é de praxe.
Rafa, eu vou estar encerrando, falta 20 segundos para finalizar, mas aí eu vou entrar novamente para a gente dar continuidade a esse bate-papo até a gente finalizar os nossos assuntos, tá bom? A gente vai terminar, só para a gente não terminar sem agradecer, tá? Então, vou encerrar essa live, pessoal, e vou chamar a Rafa novamente para a gente continuar, e aí